Abra comigo o livro de Filipenses, capítulo 3. Temos algo para falar nesta noite, que está ligado a algo também muito prático na minha vida. Durante muitos anos do nosso ministério, antes mesmo de estarmos com a Igreja Fonte de Vida, nós nos dedicamos muito à área das ministrações, na área de libertação. Fizemos vários cursos e Deus foi nos ensinando algumas coisas, nos revelando algumas coisas para usarmos em momentos em que as pessoas estavam oprimidas, estavam precisando de uma libertação em alguma área das suas vidas. E assim nós fomos sendo treinados. E durante muito tempo ministramos e ainda ministramos quando necessário orações na área de libertação e renúncia. Hoje eu vou falar sobre renúncia, sobre renunciarmos como Paulo, no capítulo 3. Esse capítulo aqui eu já preguei uma vez, está até anotado aqui na minha Bíblia, com o seguinte tema: onde está a tua confiança? Mas hoje não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre renúncia. Paulo nos ensinou isso. Paulo, e depois eu vou citar um outro texto também aqui no Novo Testamento, que fala a respeito de renunciarmos, de rejeitarmos, de abandonarmos coisas do passado. Outro dia eu estava assistindo um vídeo que um irmão, acho que não está aqui hoje, um casal, que nós estivemos com eles há pouco tempo, ele me mandou um vídeo do Luciano Subirá. E ele me falou, aquele Luciano Subirá, esse pastor que é muito conhecido, e que eu gosto muito, inclusive, tenho livros dele, ele falou algo interessante, uma frase de um teólogo, que disse assim, que quando somos salvos, nós saímos do mundo. Porque a própria palavra diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então ele diz, quando nós somos salvos, nós saímos do mundo. Mas quando nós nos santificamos, o mundo sai de dentro de nós. E eu achei uma frase tão forte. Acho até que já tinha ouvido alguma vez, mas eu não me lembrava mais. E é a verdade, amados. Porque muitos se convertem. Muitos creem em Jesus. E procuram sair do mundo, mas carregam dentro de si muitas coisas que pertencem a um passado que precisam ser renunciadas. Muitas coisas. Precisamos abandonar. Algumas coisas ligadas à área do pensamento. Algumas coisas ligadas à área dos sentimentos. Algumas coisas ligadas a práticas da nossa vida diária. De situações que nós vivemos muitas vezes e não sabemos explicar por que é que nós não conseguimos sair disso, por que é que nós estamos sempre num emaranhado. Muitas vezes é falta de renunciarmos, de rejeitarmos algumas coisas e que só vão sair da nossa vida através da santificação. Porque a própria palavra de Deus diz que eu sou salvo, mas que eu devo continuar buscando a cada dia, progredindo na minha salvação, crescer na graça e na salvação.
Se eu tenho que crescer na graça e na salvação, é porque ainda restam, ainda ficam muitas coisas na nossa vida que precisam ser deixadas. Concordam comigo? Amém? Então vamos ler este texto desde o versículo 1. Quero ler do versículo 1 até, por enquanto, até o versículo 4. Depois nós vamos dar continuidade. Diz assim Paulo à igreja em Filipos: quanto ao mais, irmão meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aí ele já começa a dar algumas orientações, olha só. Acautelai-vos dos cães, tenham cuidado com os cães. Cães, pastora, mas cães, animais? Não. Naquela época, os cães se referiam aos falsos mestres, aos judaizantes, aqueles que ainda estavam ligados às práticas da lei. E Paulo diz, olha, tenham cuidado com estes falsos mestres, tenham cuidado com os judaizantes. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão hoje somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui eu já quero dar uma paradinha, apesar de ainda não estarmos falando de renúncia. Mas veja bem, o que Paulo estava dizendo era, os judaizantes estão dizendo ainda para vocês, mesmo depois de Cristo, mesmo depois da graça, do sacrifício de Cristo, que a circuncisão física do primogênito, né, a circuncisão do prepúcio do homem é necessário. Senão não será salvo. E Paulo estava dizendo assim, cuidado. Tenham cuidado com os falsos ensinos. Tenham cuidado com os falsos mestres, maus obreiros. Tenham cuidado porque hoje, ele estava querendo dizer, para nós, a circuncisão da carne não tem mais valor. Porque hoje nós fomos circuncidados no nosso coração. Hoje nós rasgamos o nosso coração e deixamos entrar o Cristo. Aleluia! É isso que Paulo estava dizendo. Não é necessário mais as obras da carne, a lei, exigir de mim a circuncisão, porque agora o próprio Espírito de Deus habita em mim. Agora nós temos esta novidade de vida. Agora nós temos algo novo em nossa vida. Agora nós temos como caminhar de forma diferente. Agora nós temos o Cristo. Agora nós temos o Espírito. Ele diz agora a obra é pelo Espírito. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos mais na carne. Ainda que eu também, ele diz no verso 4, poderia confiar na carne. Eu até poderia confiar na carne, ele diz. Se alguma outra pessoa, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sabe por quê? E ele explica por quê. Ele diz, eu fui circuncidado no 8º dia. O costume era circuncidar o primogênito no 8º dia. Ok? Ele diz, eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, segundo a lei sou também fariseu, segundo o zelo eu sou perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei eu sou irrepreensível. Paulo estava dizendo, olha quantas coisas ligadas às obras físicas, da carne, do meu eu.
Se alguém quer se gloriar das coisas da carne, eu sou o primeiro. Eu tenho tantos motivos, ele diz. Eu sou judeu de sangue puro. Hebreu de hebreus significa isso. Ele não era simplesmente um judeu que morava num sentido geográfico. Ah, eu moro ali em Israel. Eu sou um judeu. Não, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um mestre. Ele nasceu de judeus, hebreu de hebreus. Ele falava a língua dos judeus. Haviam judeus que falavam a língua grega, eram chamados de judeus helenistas, e havia os judeus que falavam a língua aramaica, que era realmente os hebreus dos hebreus. E Paulo está dizendo, eu tenho todos os motivos do mundo para acreditar na lei e na carne, nas obras da carne, mas não, eu fui surpreendido por Deus. Eu fui surpreendido no encontro com Cristo. Eu fui surpreendido pelo Espírito de Deus. Agora é Ele quem me conduz, agora é Ele a minha circuncisão. Agora é o meu coração, é o meu espírito que está envolvido em tudo isso. E então, Paulo diz assim, no versículo 7, mas o que para mim era lucro, tudo isso aí, essa obra da lei, da carne, da circuncisão, ele diz, tudo isso que para mim era lucro, agora eu já considerei perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e agora eu as considero como refúgio, como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. Gente, o que Paulo estava dizendo? Simplesmente ele estava dizendo, eu renuncio a tudo isso, que para mim um dia teve valor um dia para mim ser circuncidado, teve valor para mim um dia fazer parte de um local, de uma descendência, de uma tribo, a tribo de Benjamim. Para mim teve um valor tremendo, mas agora tudo isso para mim não tem mais valor, ele diz. Eu abro mão, eu renuncio, eu rejeito, eu renego que isso tem agora importância mais do que Cristo na minha vida. Nada disso. E aqui eu já quero perguntar para você, o que ainda existe dentro do teu coração, que você precisa renunciar? O que tem tomado o lugar de Cristo na sua vida? O que é que tem dividido o lugar de eminência, de prioridade na sua vida, que não seja Cristo? O que é? Porque se houver alguma coisa, sonda o teu coração, meu amado, minha amada. Sonda o teu coração. São os usos, são os costumes, é o passado, é a tua formação, é a tua descendência. Um dia, meu pai estava sentado conosco, eu era ainda jovem. E ele contava muitas histórias para nós familiares. Inclusive meu pai tem um livro de autobiografia da família, da vida dele e da nossa família. Ele tem um livro. Se alguém um dia quiser ler, eu tenho lá na minha casa. Ele deu para toda a família, o Rodrigo tem, eu tenho, os irmãos, os sobrinhos, todos. Ele editou e distribuiu para a família. E ele começou a nos contar, logo que ele começou a escrever esta autobiografia.
Ele disse: olha, a minha mãe é Maria Duque Estrada Ribeiro. Foi Maria Duque Estrada Ribeiro. Meu pai, né, fulano, mas presta atenção, da Maria Duque Estrada. E ele disse: Maria Duque Estrada Ribeiro era sobrinha da família Duque Estrada, que é única no mundo. Ele disse para mim. Então nós somos uma descendência dos Duque Estrada, que são uma família única no mundo. E da nossa família, ele disse, vem muitas pessoas importantes, poetas, escritores. Tanto é que ele tinha 2º ano de grupo. Eu nunca vi alguém escrever melhor do que meu pai. Eu nunca vi alguém que tivesse o conhecimento de política, história, geografia, todas as coisas, que nem meu pai. Ele era um autodidata. E então ele puxou por essa descendência de poetas. Olha, o tio Caíto é poeta. E eu quero dizer algo para você. O autor do hino nacional, Osório Duque Estrada, é nosso parente. E aí eu fiquei na época, falei, nossa, que importante, que coisa tremenda, né? Aquela história. Hoje eu nem me lembro mais disso, eu me lembrei agora para te dar um exemplo. Porque para nós que somos salvos, para nós que encontramos a graça, para nós que fomos gerados pelo Espírito Santo, que passamos pela obra do Espírito na nossa vida, nós já renunciamos a tudo aquilo que toma o lugar de eminência, de prioridade, de majestade. E para mim isso hoje não tem importância nenhuma. E para nós, para minha família, não tem importância. Todos nós somos convertidos. A minha família, do lado do meu pai, todos eles são cristãos, são verdadeiros cristãos, homens e mulheres de Deus na nossa família. E para nós isso não importa. Para nós isso não tem nada. Isso é uma área de conhecimento apenas da nossa descendência. Então eu poderia dizer como Paulo, tudo aquilo que um dia talvez tenha tido valor para a minha descendência, eu considero nada como perda, refúgio, porque não vai mudar nada na minha vida. O que muda na minha vida é a presença de Deus. O que muda na nossa vida é o Senhor. O que muda na nossa vida é a presença do Santo, daquele santo, 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 a quem os anjos glorificam em todos os momentos, e que nós devemos glorificar também. E Paulo estava dizendo tudo isso para mim, ser circuncidado, anotei aqui, ser circuncidado, ser da linhagem de Israel, ser da tribo de Benjamim, ser hebreu de hebreus, inteiramente judeu, né, de sangue puro, legítimo, ser zeloso da lei, ser um homem irrepreensível. Ele diz, nada disso tem valor se eu não tivesse me encontrado com o meu Senhor, o Cristo da minha vida. Ele estava dizendo, eu renuncio a tudo isso. Eu rejeito a glória de tudo isso, humana, carnal, para ter o conhecimento de Cristo. Ele diz isso logo em seguida, veja comigo. É tão maravilhoso, eu quero ler o 8º de novo para entrar no 9º, o que ele diz aqui é algo muito tremendo. E na verdade, 8, eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por quem eu sofri a perda de todas estas coisas,
e eu as considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo, e olha lá, e eu seja achado nele. Amados, ele estava dizendo, quando alguém olhar para mim, ele me encontre nele, ele me encontre em Cristo. Quando alguém olhar para você, e as pessoas possam encontrar você em Cristo, encontre nele a sua vida. Isso tem valor, isso é ouro, isso é valoroso. Estes são os bens, os tesouros dos céus, porque os tesouros da terra vão se acabar, mas os tesouros dos céus são maravilhosos. E eu seja achado nele, não tendo mais justiça própria que vem da lei, agora é a de Deus, é a justiça do Senhor, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo se achava justo. Paulo, anteriormente, antes do seu encontro com Cristo, se achava irrepreensível. Eu sei, fui criado aos pés de Gamaliel, um mestre tanto, eu sei tantas coisas, mas tudo isso, ele diz, não vale a justiça e tudo que eu encontrei através do conhecimento da lei, não tem nada a ver com o conhecimento e a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10 e 11. Eu desejo conhecê-lo e conhecer também o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo estava dizendo agora, eu só desejo uma coisa, conhecer o meu Senhor. Eu só desejo uma coisa, agora, é a comunhão, mesmo sendo a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero me conformar com ele na vida e também na morte, aleluia. É com ele que eu quero me parecer, é com ele que eu quero me assemelhar. É na vida e é na morte de Cristo e também na sua ressurreição, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele diz a mesma ressurreição que trouxe Cristo de volta ao terceiro dia. Eu quero ver se através do conhecimento dele, eu também chego à ressurreição. Amém? Este é o nosso foco, amados. Mas nós precisamos, de uma forma ou de outra, renunciarmos a muitas coisas que continuam dentro de nós. Fomos salvos, saímos do mundo, mas precisamos ser santificados para que o mundo saia de dentro de nós. Precisamos pensar nisso. E o outro texto que eu quero citar, porque o resultado da renúncia de Paulo, ele vem falar através da palavra, da graça de Deus. E aqui no livro de Tito, abra comigo Tito capítulo 2, Tito deixa muito claro a questão da renúncia, do abandono das coisas erradas da nossa vida. Eu vou complementar com isso agora. Aleluia. O título, a partir do versículo 11, 2:11 de Tito, é a graça da salvação que se manifestou a todos. E eu trago aqui para você 3 efeitos, 3 resultados da graça de Deus. O primeiro está no versículo 11.
pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Diga comigo, dos efeitos da graça é a salvação a todos os homens. Vamos ver depois no versículo 2. Ela, a graça, nos ensina a abandonarmos. Em algumas traduções, eu anotei aqui, ela fala a renegarmos, a rejeitarmos. Então, ela, a graça, nos ensina a rejeitarmos, a renunciarmos, a renegarmos a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Este é o segundo efeito da graça, a renúncia. A renúncia, o abandono da impiedade, das paixões mundanas, de tudo aquilo que está ligado ao presente século, para trocarmos isso pelas coisas justas, sóbrias, piedosas, e aguardar o terceiro efeito da graça, que é a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Mas eu quero repetir o 12. A graça nos ensina a abandonarmos tudo aquilo que ainda está dentro de nós e que nós precisamos renunciar. Eu ainda tenho um desejo muito grande pelo vício. E às vezes o vício, ele é visto apenas como a maconha, o crack, né, a cocaína, a bebida. Não. Muita gente tem o vício da prostituição. Muitos têm o vício do adultério. Muitos têm o vício de falar demais. Emprega mal a sua língua, a sua boca, não é usada para a glória de Deus. O vício de falar demais. Muitas vezes o vício é a infidelidade. Muitas vezes o vício é a pornografia. Quantas coisas podem ser vistas como vícios, como obras da carne, e que Tito e Paulo também está dizendo: abandona, renuncia, rejeita, renega na sua vida tudo isso e busca a santidade. Se santifica, porque aí estas coisas vão sair do seu coração, vão sair da sua vontade, vão sair do seu pensamento, vão sair da sua vida. Quando nos santificamos, quando renunciamos, é o primeiro passo. E por trás de cada obra da carne que eu citei, existe um demônio comandando. E quando eu renuncio à bebida, eu estou renunciando a um demônio. Quando eu renuncio à prostituição, eu estou renunciando a um demônio que me leva a prostituir. Quando eu renuncio à pornografia, eu estou renunciando a um demônio que me leva para a frente de uma câmara, de uma revista, de algo que me dá prazer, mas que é das trevas, é demoníaco. E quando eu renuncio a isso, eu estou renunciando a um demônio. E quando eu renuncio, este demônio que regia a minha vida em alguma área, ele é obrigado a ir embora, em nome de Jesus.
Você pode mandá-lo embora em nome de Jesus. Esse demônio que tem me trazido essa prostituição, essa infidelidade, eu te rejeito na minha vida, eu renego. Eu quero que você vá embora em nome de Jesus. Você vai embora em nome de Jesus. O poder do nome de Jesus vai afastar estes demônios que ainda estão trazendo coisas antigas do velho homem dentro do seu ser, dentro do seu coração. Muitas vezes não é o vício, mas é o ódio, é o rancor, é a ira, é a insubmissão, é a rebeldia. A palavra de Deus diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Há um demônio por detrás da rebeldia. Quando você vê os seus filhos crescendo debaixo de rebeldia, corrija, ore por eles, expulse esse mal. Quem me dera ter aprendido essas coisas quando eu me casei, quando eu tive meus filhos. Quem me dera eu ter aprendido. Quando eu aprendi essas coisas, já tinha passado muito tempo na minha vida e muitas coisas já estavam caminhando em desacordo com a palavra de Deus, e eu demorei um tempo para aprender a palavra de Deus. Demorei um tempo para ser ensinada, treinada. Mas aquilo que eu não pude talvez aplicar na minha própria vida inicial de família, eu posso hoje ensinar, como Tito está nos ensinando nesta noite. Como Paulo nos ensinou nesta carta aos Filipenses. Que nada tem maior importância na nossa vida do que Cristo, do que o próprio Deus na nossa vida. Então, amados, nesta noite, eu queria te dar um tempo. Quero chamar o Guilherme, ele vai estar tocando, vai estar louvando até. E eu quero te dar um tempinho para rever a sua vida, para rever o seu coração. Eu quero orar depois com você. Eu quero orar. Eu quero que você se sinta aí, você e Deus. Você e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Espírito Santo, a obra é tua, Senhor. Estamos tratando de um assunto tão importante para a santificação da tua igreja. A santificação das nossas vidas, Senhor. Querido Deus, vai mostrando agora. Vai mostrando agora. Aleluia. Glórias a ti. O nome de Jesus é poderoso. Pelo nome de Jesus somos livres. O nome de Jesus levanta os mortos. Nome mais doce, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. Peça a Ele, Ele te liberta. Peça a Ele, Ele te liberta. Aleluia. Oh, glória. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais doce,
nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Ao nome de Jesus. Ele é o Senhor. Ao nome de Jesus. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Para sempre. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre. Para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Gostaria de orar de uma forma geral com toda a igreja. Quero que você se coloque em pé neste momento. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, se quiser fazer isso, sinta-se na liberdade do Espírito. Diga comigo, igreja: eu renuncio, eu rejeito, eu renego toda obra da carne, toda impiedade, toda injustiça, tudo aquilo que me leva para o pecado, que me conduz às trevas. Eu renuncio, eu rejeito, eu renego, em nome de Jesus. E você que sabe o nome do teu pecado, porque todo pecado tem nome, diga aí no seu lugar: eu renuncio à infidelidade, eu renuncio às drogas, eu renuncio ao vício tal, eu renuncio à bebida, eu renuncio a toda palavra torpe da minha boca, eu renuncio ao criticismo, eu renuncio a tudo aquilo, ao ódio, à ira, à inveja, eu renuncio à rebeldia, eu renuncio, eu abomino, eu deixo, eu abandono, porque nesta noite nós fomos ensinados a isso, a abandonarmos aquilo que nos persegue, e o inimigo persegue aqueles que abrem as portas para ele entrar. Abandone, rejeite qualquer impiedade e obras da carne na sua vida. Eu posso ouvir um amém desta igreja? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Vamos louvar ao Senhor, aplausos.